Graça e paz, irmãos. Amém. É bom poder estar aqui mais uma vez, né? Juntos para, assim, terceiro domingo, né? Consecutivo hoje, adorando ao Senhor de forma presencial. Que Deus esteja abençoando a cada um dos presentes, aqueles que estão chegando, como também abençoando aqueles que estão, né, ou estarão a posteriori participando também de forma online, né, assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a cada um dos queridos também aí assistindo o vídeo de forma online. Que Deus possa estar sendo glorificado ao longo de todo esse culto, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Cantaremos 2 cânticos com toda a comunidade. E vamos continuar adorando e bendizendo o nome do nosso Senhor. Amados, eu acredito que todos quantos estamos aqui nessa noite fomos transformados pelo Senhor. Esse cântico fala
de um convite: Senhor, vem transformar o meu ser. Na verdade, nós precisamos da transformação de Deus todos os dias. Somos pecadores, salvos em Cristo Jesus, mas nós precisamos da lavagem do sangue todo dia. Precisamos ser santificados todos os dias. E a nossa oração a Deus é que Ele nos santifique pelo conhecimento da verdade. Nesse louvor, faça essa oração, é uma oração cantada, e louve ao Senhor com todo o seu coração.
nós falaremos sobre louvor. O que é louvor? Por que falar sobre louvor? Falar sobre louvor porque é um assunto que praticamente em todos os cultos, em todas as reuniões das igrejas em geral, se fala sobre louvor. É uma palavra usada dentro do período de adoração. Então, o que é louvor? Por que falar sobre louvor? Porque, embora seja uma palavra muito comum, muito usada, muito citada, todavia poucas pessoas compreendem realmente o que é louvor. E é uma grande confusão do que é louvor e do que é adoração. E daí é muito importante a gente pensar, refletir nesse tema, nesse assunto. O que é louvor? No domingo próximo, ou no próximo vídeo, nós pretendemos então continuar no segundo ponto, que é a adoração, né? Concluindo assim a reflexão sobre louvor, diferença louvor, adoração. Mas hoje o que é louvor? Quem louva ao Senhor? Afinal de contas, quem pode louvar ao Senhor? Se você olhar no Salmo 150, por exemplo, aí o versículo de número 1 vai dizer que o firmamento, obra de Deus, louva ao Senhor. Se você olhar no Salmo 150, o último versículo vai dizer que todo ser que respira louva ao Senhor. Mas, quando olhamos no próprio versículo 1 citado, do próprio Salmo 150, ou mesmo no Salmo 103, 22, vamos ver que obras das mãos de Deus o louvam. Tudo aquilo que Deus criou o louva. Então vai além, muito além daquilo que respira. As plantas respiram, então as plantas louvam o Senhor. Os animais respiram, os pássaros, os peixes, todos esses louvam ao Senhor. Mas, aqui no Salmo 148, como no Salmo 103 citado, né, a gente vai perceber que o louvor vai além daqueles seres que respiram e que também louvam ao Senhor. Em Mateus 21, versículo 16, a palavra vai dizer que da boca dos pequeninos, de bebês, de peito, crianças de peito, não estamos falando ali de crianças grandes, não, né? De bebês, de recém-nascidos, dos lábios deles sai mais perfeito louvor. Ora, como podem eles louvar a Deus? Eles não oram, nem as plantas oram, não cantam, né? não dialogam, mas louvam ao Senhor. Quando olhamos para o Salmo 148, e por isso tomei aqui por base, porque aqui vai dizer que louva ao Senhor os monstros marinhos, os grandes animais que sobrevivem no mar. Alguém diria, esses respiram? Com certeza. Mas também louva ao Senhor os montes, as grandes cordilheiras ou montanhas, mas louva também ao Senhor os outeiros, né? Aquelas lombadas nas planícies, né? Pequenos montes. Eles também louvam ao Senhor. E louva ao Senhor a neve, louva ao Senhor o vapor, né? Imagine o vapor louvando ao Senhor. Como o vapor louva ao Senhor? Não é? Seja o vapor subindo de uma panela de água fervendo, ou seja, o vapor de uma própria neblina, que é uma forma de vapor, né? A água retornando ao firmamento, louva ao Senhor. E o próprio firmamento, conforme citado, louva ao Senhor. Então, as obras que toda a criação, Deus, ao ter criado todas as coisas ali em Gênesis, ele para e olha e diz, tudo quanto fiz é bom, é perfeito. Então, toda a criação, todas as obras de suas mãos louvam ao nosso Deus. Então, louvor. O que é louvor? Quem não louva ao Senhor? A resposta, o Salmo 115, versículo 17, diz que os mortos não louvam ao Senhor. Né? Os mortos não louvam ao Senhor. A morte foi introduzida no planeta, introduzida no mundo, né? Como resultado do pecado. Se vocês comerem do fruto proibido, vão morrer. E morreram. O salário do pecado é a morte. E a morte, portanto, na morte, os que descem à região do silêncio, diz outrora, não louvam ao Senhor, né? Porque Deus não havia nos criado para a morte. O pecado, com certeza, é o oposto, o contrário do louvor. Os mortos, portanto, não louvam ao Senhor.
Mas quem pode ser louvado? É uma segunda pergunta. Então nós vimos aqueles que louvam ao Senhor nosso Deus, e quem pode ser louvado? Se você quiser aí na sua casa, em seu lar, ler com mais tempo, capítulo 30, 31 de Provérbios, principalmente o 31, versos 30 e 31, você vai ver que a mulher que teme ao Senhor, essa será, de público, ela será louvada. Ora pelos seus filhos, ora pelo seu marido, a mulher virtuosa, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 3, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, também vai dizer que aqueles que obedecem às autoridades, esses receberão louvor dessas autoridades. Então, nesse sentido, você encontra a palavra empregada nas Escrituras como algum indivíduo ou mesmo alguma organização ou indivíduo de alguma forma, alguma sociedade recebendo louvor dos homens. E daí no final das atas, às vezes alguém registra um voto de apreciação, ou um voto de elogio, ou um voto de louvor. Normalmente, no meio evangélico, se evita usar um voto de louvor, muitos evitam, justamente por não compreender o conteúdo e o que isso significa. E muitos também tomam louvor como sinônimo de adoração. Você vai perceber que se o ser humano é louvado, e se até mesmo a pedra ou o monte, a neve, o vapor, é interessante, porque o Salmo 148 vai dizer que louva o Senhor, juízes da terra, todos os reis, jovens e crianças, anciãos, os idosos e também os novos, as crianças, todos louvam ao Senhor. E em todas as épocas, sempre a maioria dos reis, a maioria dos juízes, não eram pessoas servos de Deus, mas eles também louvam ao Senhor em dados momentos. Portanto, não coloca apenas a igreja ou aquele que é servo de Deus louvando ao Senhor, mas toda a criatura, obras das mãos do Senhor. O contrário do louvor, podemos dizer que é o pecado. Sim, mas o apóstolo Paulo também vai nos dizer que há coisas que nos são lícitas, mas que não convêm. Elas não edificam, elas não abençoam, não chega a ser pecado, mas é algo recomendável a fugir dessas coisas, como a aparência do mal, como do vinho, quando se mostrar, quer dizer ali a bebida alcoólica, como também da ira, irai-vos e não pequeis, cheio de conselhos para nos afastar de sermos pessoas irascíveis. Não coloca como pecado e não é pecado, mas são coisas que nos são permitidas, mas que não convém, que devemos evitá-las. E certamente não edificam, é a mesma ideia de que não louvam ao Senhor. Então, o que é louvor? O que é louvor? Já percebemos que louvor não é adoração, porque a Bíblia condena adorar a qualquer outro indivíduo a não ser ao Criador, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então não é sinônimo de adoração, não é a mesma coisa que adorar. Mas o que é louvor? E às vezes dentro da liturgia do culto, isso é comum, é normal, em nossas igrejas, e nós então nos dirigimos falando, agora teremos um momento de louvor. Isto é uma palavra, entra como uma palavra técnica, litúrgica, para explicar, para se fazer entendido qual o tipo de adoração naquele momento. Mas, na verdade, o culto, a adoração, que também é sinônimo de sacrifício no Antigo Testamento, todo o período do culto, todo o período da adoração, ela é adoração e ela é louvor ao Senhor. No momento de confissão, também é louvor ao Senhor. No momento de intercessão, quando estamos orando pelas pessoas, também é louvor ao Senhor. No momento de súplicas, pedido por nós mesmos, também é louvor ao Senhor. No momento da música, também é louvor ao Senhor. Mas no momento da leitura da palavra, da exposição, ou do clamor por alguém, todo o culto é louvor. Agora, nem todo louvor é culto.
porque o louvor não é sinônimo de culto. E nós veremos o que é culto, o que é adoração, no próximo sermão, na próxima oportunidade. Louvor, portanto, olhando para todos esses textos, e sem querer dar uma definição cabal e definitiva, mas uma ideia, na verdade, que possa ser compreendido e entendido, sempre vem como sinônimo de elogio, como sinônimo de apreciação, como sinônimo de algo que, a ideia de que algo que agrada a Deus, de algo que além de não ser pecado, é algo que louva ao Senhor. Vendo Deus a sua criação, viu que tudo quanto ele fizera era perfeito. Portanto, quando o fogo queima, criado para queimar, ele agrada ao Senhor. É a obra da criação funcionando para o fim que foi criado. Quando a água molha, né, ou lava, ou evapora, né, o vapor louva ao Senhor, porque é toda a ordenança dessa complexidade do universo que Deus determinou que assim se portasse. E dessa forma, se portando, louva ao Senhor. Quando nós praticamos as boas obras, Efésios 2:10, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, ali Deus é louvado. Esteja eu fazendo uma conta matemática, esteja eu estudando química ou história, esteja você, né, aí apertando a mão de alguém, no tempo que a gente podia fazer isso, né? Oh, saudade, né? Mas esteja você abraçando alguém, né? Esteja você abençoando alguém, tudo isso agrada ao Senhor. E tudo que agrada ao Senhor, que não é pecado, não aborrece, não está contrariando a Deus, mas agrada ao Senhor, isto é louvável, isto é elogiável. Estamos funcionando para o fim que fomos criados. Quando aquele monte fica parado, sempre naquele mesmo lugar, ele está louvando ao Senhor. E quando o vento sopra, né, vem aí a ventania, ventos alísios, outros ventos, né, etc., ou mesmo o furacão, ele existe para isso, está funcionando para o fim qual foi criado. Ele louva ao Senhor, porque Deus olha e vê. Tudo quanto ele fez é perfeito. Está funcionando exatamente para o fim que foi criado. E isto agrada ao Senhor. É um elogio ao Senhor. Ele é glorificado, né, nisto aí. E este tema está dentro de um grande tema, que é a graça comum. Que Deus abençoa a todos, inclusive os não crentes, né? E todos, inclusive os não crentes, podem louvar ao Senhor. O que não podem fazer é adorar ao Senhor. Então é bem diferente. É bem diferente. Quanto tempo por dia devemos louvar ao nosso Deus? Digamos que 24 horas por dia. Deveríamos louvar ao Senhor o dia todo e todos os dias. E usei o termo deveríamos, porque muitas vezes ao longo do dia, ao contrário do louvor, nós aborrecemos ao Senhor. Nós pecamos contra o Senhor. E usei o termo deveríamos, porque em alguns momentos nem si mesmo pecamos, mas algumas distrações, ou que a gente chama também de peso, algo que não edifica, algo que não contribui, não chega a ser condenado, pecado, mas que não convém, que me é lícito, mas não convém. E nessas atitudes, com certeza, não estamos louvando ao Senhor. Mas quando estamos agindo da maneira que agrada ao nosso Deus, para o fim que fomos criados, como toda a criação também. Olha os pássaros. Então nós passamos a viver para o fim que fomos criados. Vejam os pardais, não é? Diz a Bíblia que eles não plantam, os pássaros não plantam, eles não armazenam, também não morrem de fome. Olha os lírios do campo, né? Quanto lindos são. Nasce pela manhã, vem o sol quente e à tarde já estão murchos. Mas eles estão ali vivos e Deus cuida deles e eles louvam ao Senhor. Então, quando nós passamos e buscamos viver para o fim que fomos criados, até aquilo que não sabemos que precisamos, até aquilo que nós não pedimos,
Não pedimos a Deus porque não sabíamos que precisamos, mas Deus está cuidando, porque você está vivendo para o fim que foi criado. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E o louvor deve ser contínuo em todas as coisas. É lá alguém fazendo aquele almoço com todo carinho, com todo cuidado, procurando dar o seu melhor, ou aquele bolo delicioso, né? Ele está louvando ao Senhor. Ou outro que está correndo aí, né, dirigindo para levar para você algum alimento. Ele está louvando ao Senhor, porque está funcionando o cérebro dele. E o cérebro existe para funcionar. E quando assim agimos, estamos louvando ao nosso Deus. Quando caminhamos para a igreja, estamos louvando ao Senhor. Agora, se caminharmos para locais aonde o Senhor não se agrada, obviamente não estamos louvando ao Senhor. Que a minha e a sua vida, ao sair daqui, possamos continuar louvando ao Senhor. Possamos passar a semana na presença do Senhor, bendizendo, glorificando o nosso Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Alguns irmãos e alguns presentes, e muitos não, que aqui não estão, fazendo aconselhamento comigo, sabe que um dos remédios que eu costumo receitar, remédios entre aspas, é você orar o dia todo. E eu já vi gente curada de depressão com isto. Agora saiu um artigo, se não me engano, um médico de São Paulo, um estudioso, né, nessa área, e saiu lá um documento que, né, que se você pensar, tiver com bons pensamentos, né, o dia todo, você pode, isso vai ajudar a tratá-lo, inclusive com relação à ansiedade, até depressão. E eu brinquei, eu vou cobrar direitos autorais, porque eu faço isso há mais ou menos 30 anos, né, e funciona. Para os que são servos de Deus, é oração de ações de graça, pelo menos 4 horas por dia. E para os que não são servos de Deus, a gente recomenda, né, ficar pensando em diversas coisas, tem uma orientação própria para isso. E como funciona, principalmente com dependentes químicos, eu já trabalhei auxiliando, né, como voluntário em clínica de dependentes químicos e outras coisas. Quando você vive para a glória do Senhor, quando você busca viver desta forma, você está ali cozinhando e louvando ao Senhor, dirigindo, louvando ao Senhor. Dependendo do trabalho, não tem como, né? Você precisa concentrar naquilo ali, mas também está louvando ao Senhor por fazer bem feito. E essa é uma visão, inclusive, calvinista, né? Seja qual for o seu trabalho, seja médico, seja pedreiro, seja engenheiro, seja diarista, seja o que for, naquilo que você for fazer, faça louvando a Deus, faça o seu melhor, faça com alegria, glorifique o nome do Senhor. Então, entendemos, concluindo, e olhando para a vida de Jó, capítulo 1, versos 13 a 22, mas o livro todo, e observe bem, eu citei aqui essa síntese, esse resumo, capítulo 1, né, 13 a 22, para quem não quiser ler o livro todo, mas o livro todo é um compacto só. Mas, de forma mais clara, nesses versículos, Jó está recebendo uma notícia ruim, uma desgraça. A palavra desgraça significa sem graça, sem favor, sem bênção nenhuma. E antes daquele mensageiro sair, chega outro anunciando outra desgraça. E assim, uma atrás da outra. E quando ele termina de ouvir, imagine só ter 3 filhos e os 3 morrer ao mesmo tempo. Imagine você ser uma das pessoas mais ricas, né, da sua região. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. E de repente ele ficou sem nada, perdeu tudo. Não como alguns nessa pandemia que perderam aí, né, ficaram quase que sem salário, mas com uma recompensa, uma ajuda aqui, ele perdeu tudo. E provavelmente ali naquele momento, no receber daquelas notícias, já começou a sua enfermidade, ao ponto que ele vai ficar
né? Urubus vão rodear onde ele estava, fedendo, todo cheio de feridas, muito doente. Mas em tudo isso, diz o livro, Jó não pecou. E lá no início, ao receber as primeiras más notícias, ele ainda, além de louvar ao Senhor, ele foi além. Ele glorificou, ele adorou a Deus. E ele se prostrou e adorou a Deus e ainda disse: nu eu vim, nu voltarei, né? Nasci nu, nu vou voltar. Queridos, em todas as circunstâncias, nós devemos louvar a Deus. Em todos os momentos e por todas as coisas, devemos bendizer ao Senhor. As pessoas que se agarram em coisas negativas são pessoas que sofrem muito. São pessoas que não têm um espírito grato. Aprenda a louvar ao Senhor, independente das circunstâncias, porque Ele é o Senhor da sua vida. E todas as coisas hão de cooperar para o seu bem, porque você vive para o fim que foi criado. Mesmo que você não entenda nunca nesse mundo, mas elas cooperam para o seu bem. Em tudo, Deus tem um objetivo em nossas vidas, na sua criação e no universo. Que o Senhor abençoe a cada um dos queridos. E que nós possamos louvar ao Senhor continuamente e constantemente. Vamos, após essa oração, né, nós estaremos impetrando a bênção e queremos agradecer em nome do Senhor Jesus, na liberdade, de todos aqueles que estão conectados, se conectarão a este vídeo. E estará encerrado após a oração e os irmãos poderão se assentar para algumas informações. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas dessa semana, da semana passada. Consagrar porque são do Senhor, pertencem ao Senhor. E o Senhor tem levantado irmãos para manter esta obra nesta localidade e também no mundo, pois a igreja é de Jesus. Tudo é do Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor sobre essa pandemia, que o Senhor a retire sobre o nosso Brasil em especial, mas sobre a humanidade o quanto antes. Que o Senhor continue abençoando e iluminando os cientistas, aqueles que estão em busca de vacinas, para prover, porque toda boa dádiva vem de Ti, e mesmo homens que não Te servem, o Senhor os usa como lhe aprouve, porque o Senhor é Deus. Senhor, que as nossas vidas, ao longo desta semana, estejamos em contínuo e constante louvor ao Senhor, para a glória do Senhor. E que o Senhor esteja abençoando a cada um querido e querida, que tenha a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada um segundo a sua realidade e necessidade. Que o Senhor esteja diante dos teus filhos, abrindo caminhos. Que o Senhor esteja ao redor dos teus filhos, os protegendo de todo o mal. Que o Senhor esteja acima dos teus filhos, derramando bênçãos sem medida. E que o Senhor esteja dentro em teus filhos, direcionando-lhes os pensamentos da razão e os sentimentos do coração. Dessa forma, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, irmãos, e sobre todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.